Estou na residência da família Zago e estou com um amigo de muito tempo, ele que é o Edilson Zago e foi já jogador profissional. Tudo bem? Muito boa tarde, Zé Augusto, um prazer enorme falar com vocês e a todos vocês que estão nos acompanhando. Ele falou boa tarde porque já são 17 horas e 30 minutos, né? Exatamente. Do dia 1º, que não é de mentira, né? De abril. Exatamente, A gente Zé. está fazendo essa gravação e que vai ao ar ainda hoje, né? Pelo YouTube e no Facebook. Como que você é mais conhecido? Edilson Zago mesmo, esse é o meu... Não tem um apelido assim, dentro do futebol você era conhecido como Edilson. Como Edilson mesmo, Zé. Não teve apelido durante essa jornada toda aí. Não. Bacana. Você nasceu em Monte Alto. Exatamente, Zé, nascido, criado aqui, mas com pouco tempo, né, já fui correr atrás dos meus sonhos, né, que seria ser um jogador profissional de futebol. E você espelhou em quem para começar? De repente a gente pega sempre alguém como modelo, né? Exatamente, né, Zé? Tem muitos modelos aí a serem seguidos, até mesmo aqui na época do MAC, né, que tinha o Monte Alto Atlético Clube. Aqui eu já acompanhava esses times, jogadores como o Brecha, que passaram por aqui, o Adalberto, o próprio meu amigo Carlão, né, Matias, que está aqui, grandes nomes, né, do futebol montealtense profissional que a gente se espelhou, né, e desde cedo está no sangue, né, está na veia, a gente correr atrás de ser um jogador de profissional de futebol. 52 anos. 52 anos, é. Então vamos conhecer um pouquinho, vamos começar pelo lado familiar. Nascido na cidade de Monte Alto. Exatamente, Zé. E fala do papai e da mamãe um pouquinho. Exatamente. Meu pai é Aparecido Ângelo Zago. Está aqui ao meu lado. Meus irmãos é o Márcio Zago, popular Márcio Zago, trabalhou no Bradesco, trabalhou no cartório. Tenho a minha irmã, que é a Maísa Maria Zago. O meu irmão, Nelson Tadeu Zago, ele é cabeleireiro. E também tem um sobrinho, né, vamos dizer assim, que é o Rafael Zucchi, né, que está jogando profissional na Itália, né, na terceira divisão italiana, e está lá nos representando a nossa família. O Márcio também jogava bem, né? O Márcio é atacante, né? Eu na lateral direita, o lateral esquerda ali, o Márcio atacante. Eu que fazia os cruzamentos para ele fazer os gols de cabeça. E da mamãe? Minha mãe é Dirce Luiza Lombardo Zago, infelizmente, em memória, né? Já faz 9 anos que a perdi, mas com certeza ela está lá no céu, apostando tudo e tentando tudo de bom pra gente, como ela sempre o fez. Para quem ainda não sintonizou da família, papai teve sorveteria há muito tempo aqui, né? Isso, exatamente. Na Rua das Begônias? Rua das Begônias, 247. Bem de frente à igreja Santa Rita, né? A sorveteria Zago, né? Uma das mais populares daqui da Califórnia e de Monte Alto. Tá certo. Edilson, bom, você hoje é formado na área de educação física. Perfeito, Zé. E está atuando nessa área. Perfeito, Zé, exatamente. Eu posso te falar com toda a franqueza do fundo do meu coração que desde cedo, né, nós iniciamos no futebol, no cenário de futebol mesmo aqui de Monte Alto, pelo conhecidíssimo, gostaria de mandar um abraço, Sebastião Juntilho, Chapéu, todos conhecem ele aqui como professor e técnico, né, que foi o meu primeiro técnico de futebol, onde aos 15 anos, José, eu fui transferido para o 15 de Jaú. Foi meu primeiro time que saí de casa, disputei um campeonato paulista juvenil na época. Foi na época do Ricardo? Na época do Ricardo, um pouquinho antes, mais ou menos. Antes do Ricardo você foi? Isso, 1995, acredito, não tenho certeza exatamente. Mas foi meu primeiro clube, né, que eu saí de casa, saí de Monte Alto. E aqui que você começou na época de zagueiro? Lateral direito? Lateral direito mesmo. Direito, eu lembro que você jogava aqui de lateral. Exatamente, sempre. E quando você começou no juvenil aqui? Exatamente, juvenil e aqui mesmo. E você foi pra lá como juvenil ainda? Como juvenil. No 15. Juvenil no 15 de Jaú. E o 15 disputava a primeira divisão? Primeira divisão, né? Disputamos o Campeonato Paulista contra times grandes. E quando você foi pra lá, você começou no juvenil. Você chegou a jogar no time titular do 15? Não, só no juvenil. Porque tinha na época era profissional, juniores e juvenil, né? Tinha 3 categorias, né? Eu tinha 15 para 16 anos, fiquei apenas disputando o Campeonato Juvenil pelo 15 de Jaú. Sim, quem que era o técnico lá na época?
Na época era Jair Lopes. Jair Lopes. Então, depois do 15, José, eu vim transferido. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano, né? Depois, na verdade, eles me emprestaram, E o né? bom de estar num time de primeira divisão é que você já começa a ter uma visão do que é um profissionalismo, porque em Monte Alto, naquela época nós disputávamos o terceiro, chegou a segunda Isso, divisão, né? exatamente. Tínhamos um regime até não profissional, né? Teve Certo. profissional em um período muito pequeno aqui, né? Eu até militava pela rádio, né? E a gente teve aqui mais um trabalho semiprofissional, né? Exatamente, José. Então, como eu estava te falando, né, como eu era um garoto ainda, né, sonhador, né, eu queria jogar. Então, na época após o término do Campeonato Paulista de Juvenil pelo 15 de Jaú, houve uma conversa entre ambas as partes e eles me emprestaram para Apucarana, no Paraná. Você vê como que o mundo da bola gira. Então, mas aí eu fui até Apucarana e não consegui acertar com o Apucarana e voltei onde houve interesse da Catanduvense, aqui perto de Monte Alto, E né? era a primeira Onde divisão também. era a primeira divisão também, exatamente. E depois eles construíram em tempo recorde o estádio, né? Exatamente, exatamente na época do Silvio Salles, né? Era o estádio Silvio Salles, Que onde. hoje é o shopping, né? Isso, E hoje é o fizeram um shopping. estádio muito bonito lá também. Muito bonito, exatamente, E você perfeito. chegou a jogar profissional no Cheguei a Cataduvense, aí jogar já, já. aí você profissionalizou. Exatamente, foi onde eu fiquei 2 anos como juniores e na época já era tão interessante o Campeonato Paulista, que era na primeira divisão, como vocês mesmos sabem, que jogava o time profissional e o time de aspirante. Então o time de juniores era o time aspirante. Onde o profissional ia, os aspirantes faziam a preliminar. Então, quando houvesse alguma oportunidade em equipe profissional, os jogadores do aspirante compunham essa equipe do profissional. Onde eu fiquei 2 anos, né, jogando pelo Catanduvense, e aí em 2000, na verdade, Que houve o técnico era lá? interesse. Oi? Que técnico era na época lá? Na época era o Galo. Até hoje eu Que é de conheço. Ribeirão Vanderlei Preto? Galo. Isso. Jogou no Isso. São Paulo, jogou no Botafogo de Isso. Ribeirão, né? Exatamente. E com uma bagagem muito grande também dentro do futebol, hein? Muito grande, exatamente. Então, aí foi onde eu me transferi no meu primeiro ano realmente de profissional, né? Esses 2 anos quando eu jogava no aspirante, eu era amador ainda, né? Juniores na época, né? Depois, no meu primeiro ano de profissional, eu fui transferido para a equipe do Santa Fé Futebol Clube, na cidade de Santa Fé do Sul, onde disputei a segunda divisão profissional pelo Santa Fé. Viemos jogar aqui contra Jabuticabal. Houve uma torcida, uma caravana que saiu daqui de Monte Alto até lá para ver eu jogar. Então foi muito satisfatório esse primeiro ano de profissional, Zé. E a segunda divisão, o pau canta, né? Aí, na Não tem muita época, moleza não, você né? não imagina como que era Porque a aquela primeira segunda divisão é divisão. mais toque de bola, É, mais exatamente. visibilidade, né? Porque na época, Zé, pra você vê como que é o futebol de hoje. Na época era a primeira divisão, divisão intermediária e segunda divisão. Então era apenas 3 divisões, o campeonato todinho paulista. Hoje existe A1, A2, A3, B1, B2, B3 e assim vai, né? Então eu tive essa oportunidade de primeiro ano jogar como profissional no Santa Fé. Voltei em 2001 para Catanduvense, disputei o Campeonato Paulista como profissional. Ao final do término do Campeonato Paulista, eu fui transferido para Me Votuporanguense. diga uma coisa, e esse contrato seu, como é que era? Como é que foi? Você começou pelo 15 ainda, juvenil, o passe ainda era seu. Isso, exatamente. Quando eu Depois saí você do veio para Quinjaú, eu peguei o passe nas mãos e acertei com o Catanduvense. E aí a Catanduvense, Por um lá, período também, mas o contrato era seu. O passe era seu. não, depois na Catanduvense o passe já ficou para Ah, Catanduva tá. Eles mesmo. deteram. Eles deteram meu passe lá, né? E onde houve esses 2 empréstimos, né? Em 2000 eu fui para Santa Fé. Em 2001 fui transferido para Votuporanguense, aí sim disputando uma divisão maior que a divisão intermediária. Que na hora, e lá E também, dá uns times bons lá muito no bons. Votuporanguense, né? Muito bons. Pegava essa região toda aqui, né? Tarabi, eu lembro muito bem quando o Jabuticabal Atlético também, na Votuporanguense, contra a Votuporanguense, tinha uma equipe praticamente imbatível. Pra você ter uma noção de como foi. A minha estreia foi contra o Jabuticabal Atlético, lá em Votuporanga, e o jogo foi 3-3, rapaz. Foi um jogo de. O Jabuticabal sempre teve time bom, né? Sempre teve time bons, equipes boas, qualificadas, né, Zé? Então isso só aumentava aí a nossa E no gratidão. rádio eu comecei por Jabuticabal. Eu peguei uma das melhores fases do Atlético, né? Certo, Zé. Que bom, que bom.
E a gente via que realmente eles levavam a sério, né? Então, E só não subiram porque na época perderam para o Mirassol, que hoje o Mirassol hoje é uma potência a nível de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Em termos nossa, de que interior. maravilha. A gente fica feliz, né? Mesmo estando longe de casa, né? A gente acompanha todo o futebol paulista. E então, voltando ao meu currículo, né? Em 2003 voltei para Catanduvense novamente. Que o passe estava ali O ainda. passe já estava ali. E onde disputei o Campeonato Paulista era assim. Era até o meio do ano disputava o Campeonato Paulista. Se E você lá era a primeira já divisão? era a primeira Então divisão você ainda, disputou pela primeira divisão pelo Catanuvense. pelo Catanuvense. Ao término do campeonato, em 2003 não tive a felicidade de arrumar um outro clube para terminar o ano, né? E foi aí onde que eu botei na cabeça de fazer o curso de Educação Física. Eu meio que resolvi encerrar a carreira, vamos dizer assim, profissionalmente, E encerrou por alto. por alto, exatamente. Jogando bem ainda, porque Jogando eu lembro bem, que você jogava não, muito bem. exatamente, não, tava com 23 anos Não praticamente, parou né? muito cedo, hein? E aí foi em Santa Fé do Sul que eu dei continuidade ao meu curso de Educação Física e jogava amador, né? Depois, Você jogou amador aqui em Monte Alto também. muito, joguei muito tempo amador aqui, na época da Constrular, na época do tivemos um amistoso, nosso time amador, onde tinha vários jogadores, Carlão, Bessa, o Bá, o Júlio, Pierre, o próprio finado os zagueiros que jogou na Ferroviária, Sérgio Miranda? Sérgio Miranda, exatamente, fizemos um jogaço de bola aqui contra o Taquaritinga, foi um jogaço, casa cheia, isso, né, a gente vai pegando bagagem, né, Zé, então isso aí me ajudou muito quando eu saí de Monte Alto para uma equipe Você tinha no mínimo mais 10 anos de profissionalismo ainda e você resolveu parar. Teria, Zé, Porque não é muito exatamente. fácil, falar o que é verdade, né? Não é muito fácil jogar futebol hoje, tá em clube, é o tempo de treinamento, a exigência que tem física, é concentração, é viagens, é o pega do jogo que não é fácil, né? Você Perfeitamente, teve Zé. contusão durante a sua carreira? Não, rapaz, graças a Deus não tive nenhuma contusão Você era um séria. zagueiro até, vamos supor assim, que jogava limpo, né? É um lateral versátil, né? Vamos dizer assim, né? Eu gostaria muito de apoiar, gostava de Mas você marcar. não era um cara violento, né? Não. Com isso aí a gente aprende, né, com o aprendizado do futebol, né? Que não adianta ser violento e sim jogar forte, mas na bola, né, Zé? E nem agora veterano você não joga com 52 anos, ou parou de uma vez mesmo? Não, ainda jogo campeonato de veterano lá em Água Boa, né? Inclusive eu tenho uma escolinha de futebol lá. Já faz. Então, após ter encerrado a minha carreira, né? Fiz meus 4 anos de educação física. Antes desses 4 anos, você vê como que a fase minha, posso dizer que foi boa, porque esses 4 anos que eu disputei campeonatos amadores regionais lá de Santa Fé do Sul, praticamente a cidade de Rubinéia ali, que é ao lado de Santa Fé do Sul, foi que me pagou minha faculdade, entendeu? Então eu Santa Fé fica jogava no estado de São Paulo, estado de São Paulo, próximo divisa do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, Sul. que é ao lado de uma pequena cidade chamada Rubinéia, a cidade de Luizão. Luizão que jogou no Palmeiras, aquele Sim. centroavante. Jogou no São Paulo depois? Jogou no São Paulo, perfeitamente. Então a gente tinha um contrato, Jogou no né? Guarani, né? Muito No tempo. Guarani, onde que ele se despontou no cenário futebolístico, foi no Guarani, exatamente. Então, quando eu disputei vários campeonatos amadores, em troca eles pagavam a faculdade da gente e depois de 4 anos eu fui transferido para Água Boa, Mato Grosso, onde estou até lá. Sim. E no caso, essa escolinha, como é que é o funcionamento dela? É em campo? Perfeito, Zé. Você dá preparação física, também dá orientação como técnico? Como que é o funcionamento? Exatamente. Tem mais pessoas nesse trabalho? Veja bem, Zé, cidade pequena, deixa eu te falar um pouco de Água Boa, como que é Água Boa, né? Eu cheguei lá em Água Boa em 1999 para 2000. Então, praticamente era 50% de cidade asfaltada, 50% de terra, e para você ter uma noção, a energia elétrica dava 10 horas, parava, era a movida a motor, daí para frente era a movida a motor. Mas então, hoje a cidade com 46 anos, você vê uma cidade completamente toda estruturada, energia elétrica e tudo mais, né? Então Quantos a mil gente habitantes tem lá? tem 20 mil habitantes.
20 mil habitantes. E quando eu cheguei... Seria mais ou menos uma Vista Alegre? Perfeito, uma Vista Alegre, exatamente. Mas uma cidade muito planejada, uma cidade muito acolhedora. Tem indústria ou mais é trabalho de lavoura lá? Mais lavouras, lavoura, Que produção que tem lá? soja e milho e também muito gado também, Zé. E pra você ter uma noção, Zé... Tem muita água lá? Oi? Tem muita água? Tem muita água, os rios passam lá perto, e inclusive tem até colegas aqui que vão pescar, né? Já encontrei colegas que vão pescar lá para aquele lado de Água Boa. Zé Ricardo Carvalho pode falar muito bem sim. disso, você conhece muito bem ele. E então, Zé, é uma cidade muito acolhedora. Quando eu cheguei, né, em 1999 para 2000, né, como professor de Educação Física, como você mesmo sabe, já dissemos aqui, eu iniciei na Prefeitura Municipal de Água Boa, como técnico de futsal e trabalhei com as escolinhas municipais de base e também entrei numa escola particular chamada Jesus Maria José, onde estou até hoje. Por incrível que pareça, faz 22 anos que eu estou lá e estou nessa escola particular até hoje. Então é muito gratificante que você cresce com a cidade, né? Você vê o crescimento da cidade, vê o crescimento do seu trabalho. Trabalhei na prefeitura, como disse para você, até 2007, como treinador de futsal e das escolinhas. Você chegou a jogar futsal aqui também, né, em Monte Alto? Sim, com certeza. Tivemos aí uma passagem, né, nesses campeonatos municipais aqui dentro de Monte Alto, que para mim também deixa uma saudade muito grande. Ontem mesmo fui, né, prestigiar, juntamente com o Carlão aqui, o ginásio, a Copa IPTV, né, com a equipe do Campestre aí, que está representando a nossa Aparecida de Monte Alto. Ganharam de 3-1, parabéns a essa galera aí. Então eu fico muito feliz de estar voltando, né, Zé? E revendo os amigos, né, Zé? Essa Hoje você está verdade. revendo os familiares, né? E você vem com frequência para cá também, né? Exatamente, Zé. Praticamente anual era todos os anos, né? Agora, devido à última pandemia aí, que eu fiquei 2 anos sem permanecer, né? Me diga uma coisa, casado? Casado, não tenho filhos. Não Como tenho que é o nome da filhos. esposa? Minha esposa é Sandra Regina Carneiro Costa, também professor de Educação Física, atua na área junto comigo. Lá em Ela é de lá mesmo? Ela é de Santa Fé do Sul. É onde eu conheci, né? O ano que eu joguei lá, conheci ela no final do ano. Tentei mais 2 anos, não foi por isso que eu parei de jogar futebol não, foi exatamente para dar uma continuidade na área da educação física, que está aglomerado tudo dentro do futebol, né? E essa escolinha sua lá, como é que é o funcionamento? É em campo, é em Futebol quadra? Society, Zé. Society. Society. É um clube chamado Associação Atlética Água Boa, no centro da cidade. Um clube muito bem capacitado, uma piscina semiolímpica, tem quadra de areia, quadra de futsal e esse Campo Society. E esse Campo Society eu trabalho da seguinte forma: eu tenho 4 categorias, de 4 a 6, que é o sub-6, de 6 a 9, que é o sub-9, de 9 a 12, que é o sub-12, e de 12 ao 16, que é o sub-16. Então, ao final de eu sair da prefeitura, foi inclusive até a ideia de alguns pais, né, da cidade mesmo, que até então só tinha a escolinha da prefeitura, né? Então, alguns pais me fizeram uma proposta de começar nesse clube, de iniciar uma escolinha de futebol, e foi onde eu abracei. Começamos lá com 6 alunos, e aí dia após dia, mês após dia, foi aumentando. Hoje, graças a Deus, nessas 4 categorias, eu estou com exatamente, para não ser claro, 130 alunos praticando, Zé, lá em Água Boa. E você sozinho? Eu sozinho, né? São, um exemplo, cada categoria é terça e quinta, né? 1h30 de treinamento, ou quarta e sexta, vespertino e matutino também. E assim, a gente como professor, tem que ser preparador físico, tem que ser médico, psicólogo, você sabe, cidade pequena, se você for aglomerando, né, acaba não dando muito certo. Mas, graças a Deus, a credibilidade é muito grande, minha lá de Água Boa. Tanto é, Zé, pra você ver, né, que daqui a Água Boa dá 1.200 quilômetros. E eu já vim fazer jogos amistosos de Água Boa aqui com as equipes do Campestre. Esse intercâmbio, né, importante, vendo de ônibus, um ônibus muito grande, muito confortável, e vários pais, inclusive, né? Que bacana. Inclusive, quando viemos aqui, o pessoal falou: poxa, Dilson, você está bem estruturado, com camisa de viagem, pais médicos, né? Pais de alunos médicos, graças a Deus, né? A gente tem uma aceitação muito grande, e quando fala, não, é o professor Edilson,
o pai chega e assina embaixo mesmo e vão. Naquela região, é no mínimo 4 amistosos anuais que a gente faz, né? E sempre um amistoso um pouquinho mais longe. Eu já vim aqui, já fui em Caldas Novas também com eles. Então a gente procura sempre sair com essa meninada para dar bagagem, né, Zé? E aproveitando o gancho, Zé, eu vejo assim como professor, né, e como educador também de futebol, nessa área de futebol, porque o objetivo da minha escolinha não é formar jogador profissional, e sim cidadão para a nossa sociedade, saber educar e saber ganhar, saber perder. Ô Dilson, e esse trabalho que você está fazendo na escolinha já começou a frutificar? Perfeitamente, Zé, é uma alegria muito grande, né? A gente como professor, tenho certeza, posso te falar isso do fundo do coração, que a gente fica tão feliz como se fosse o pai do garoto. Porque nós temos já 3 garotos aí encaminhados praticamente no cenário futebolístico, né? Eu tenho um garoto de 15 anos que já assinou contrato, está disputando o Campeonato Goiano, falo com ele frequentemente. Como é o nome dele? No Atlético Goiano, é Felipe Gabriel, 15 anos. Como é que é o nome dele em termos de futebol? Felipe? Felipe, isso. Felipe Gabriel mesmo, é o nome composto mesmo. Felipe Uma hora Gabriel. ou outra a gente vai estar vendo ele no cenário nacional aí. Muito bom jogador. Joga do quê? Ele joga de meia direita, meia esquerda, mas meia atacante e finalizador. É um garoto promissor que começou lá na escolinha nossa mesmo, com 5, 6 anos de idade, e hoje já está despontando. Temos um outro menino chamado André Júnior, que começou com a gente também. Esse já deu uma rodada, ele está com 19 anos, mas ele já passou pelo Goiás, já passou pelo Rio Preto aqui, e foi recém-contratado pelo Novo Horizontino, onde esse ano ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como todos nós aqui da região sabemos, e lá principalmente de Água Boa, acompanhamos todos os jogos dele, né? Ele foi muito bem na Copa São Paulo e infelizmente caiu no mata-mata. E foi interessado, o empresário dele negociou o passe dele com o Flamengo, e hoje ele já assinou contrato com o Flamengo na equipe sub-20, está feliz da vida, os familiares deles lá em Água Boa já estão vibrando a cada momento. E tem um garoto chamado Rafael, esse com 23 anos, já é profissional, está disputando o campeonato sergipano pelo Confiança. O nome dele? Rafael. Então daqui a uns dias a gente de repente pode ver em algum time aí de expressão. Com certeza. Quer dizer, os frutos começaram já a vingar. A vingar, a aparecer, né? É isso que eu falo, né? O objetivo da gente... O objetivo não era esse. Não é esse. Mas configurou. Falo que desconfigurou, mas por alegria também, né? Dos pais, que todos os pais que colocam seu filho hoje numa escolinha, assim como o filho, por que não sonhar de jogar num time grande, né? Mas a nossa função como professor e educador é encaminhar o menino, né? Eu falo sempre que o menino que sabe conviver em grupo, o menino que sabe ganhar, sabe perder, sabe respeitar os seus colegas, sabe respeitar o seu professor, tem educação para que um dia sair de casa já poder andar com as suas próprias pernas, né, Zé? Eu acho que isso é muito importante. Como você reverenciou no início dessa entrevista o Chapéu, Sebastião Chuntino, meu amigo, exatamente, né? Que foi teu primeiro professor que te encaminhou para dentro do esporte, né? E isso também, esses atletas não vai esquecer de você nunca. Pode chegar na seleção brasileira, pode chegar em time grande, que um dia, na referência, eles vão sempre citar, né? É o que mais a gente sempre almeja, né? De repente, né, a gente encontra algum colega, né? Ah, mas você ganhou alguma coisa em cima do menino? Não, rapaz, nem pensar numa coisa dessa. A gente quer ver o menino bem e representando a Água Boa, né? Hoje eu estou lá, começou com a gente, então é muito legal. Daqui uns dias você recebe o título de cidadão lá. Mas já recebi, Zé. Já recebi. Eu tô pensando ano passado já recebi. Então você já é cidadão com dupla cidadania? Tem 22 Monte Altense de nascimento? Isso, mas já recebi. E como é que é chamado lá? Aqui é Monte Altense, lá como é que é? Lá é Gauchinho, rapaz. Você falou do apelido, não, mas lá como é uma cidade mais gaúcha em termos assim, né? Hoje não, hoje quando eu cheguei era 80% gaúcho e 20% mato-grossense, então hoje está englobado aí todas as raças aí que vai mundo afora, né? Mas lá, o meu apelido lá é Gauchinho, realmente. Também? Também lá.
Aí, estou falando, estou acabando agora de fechar essa entrevista com o gauchinho de Monte Alto, Edilson Zago, Isso. da qual lhe desejo muito mais sucesso, felicidade, saúde, longevidade. Amém. E foi um prazer revê-lo, cara. Rapaz, Deus abençoe. Tamo Tudo de junto. bom para você, estamos aí. Grande abraço a todos. Espero que essa sequência seja cada vez melhor. Abençoada.